words and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer.
gostaria de dirigir uma oração. Se você puder fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar e te adorar, porque entendemos pela tua palavra, Senhor, o quão esse momento é especial, não somente para a vida do Kennedy, da Mila, mas nós cremos, ó Pai, que foi o Senhor quem instituiu o casamento, a família. E os teus filhos estão aqui, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, para receber, Senhor, a bênção do matrimônio. Nós consagramos ao Senhor todos os momentos, ó Pai, desta celebração. Mais uma vez, Senhor, declaramos que esse ambiente, ó Pai, é como a tua palavra nos ensina, casa de oração, de louvor, de adoração. É um lugar, Senhor, onde na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a tua bênção. E eu oro para que assim seja, Senhor, que a tua boa mão sobre nós nos abençoe e nos conduza, Senhor, em todos os momentos, para a honra e a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Kennedy, uma honra poder viver esse momento com vocês. Nós estamos aqui para celebrar o casamento religioso do feito civil. Por isso se faz importante nós, antes de seguirmos para a cerimônia religiosa, fazermos aquilo que muitas vezes a lei dos homens nos estabelece. E a gente só faz isso por causa de um princípio que a própria Bíblia nos ensina. A gente, antes de cumprir a lei de Deus, muitas vezes temos que cumprir a lei dos homens. Um dia Jesus foi questionado a respeito dos impostos e ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, diante de todas essas testemunhas, nesse espaço público e aberto, eu tenho em mãos uma certidão de habilitação emitida pelo cartório, e me cabe perguntar a você, Kennedy Lucas Nascimento Silva, se é de sua livre e espontânea vontade receber Camila Lucide Almeida Cruz Vieira como a sua legítima esposa? Sim. Fique registrado. Sim. Da mesma forma, Camila Lucide Almeida Cruz Vieira é de sua livre e espontânea vontade receber Kennedy Lucas Nascimento Silva como sua legítima esposa? Sim. Pois bem. Então, diante da resposta positiva de cada um de vocês, nós vamos assinar o termo, que depois vai ser levado ao cartório, registrado, para que posteriormente vocês possam receber a certidão de casamento, cumprindo assim a lei dos homens. Vamos assinar então. Depois nós vamos te obrigar a colocar o casal de testemunhas também para que possam assinar, e está se cumprindo a lei dos homens. E agora nós vamos passar para a cerimônia da celebração de forma religiosa. Eu quero abrir minha Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 2, que é justamente tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora.
Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus disse: encham de água esses potes. Eles encheram totalmente, e então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas os serventes que haviam tirado a água sabiam. Então ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E o versículo 11, a Bíblia diz que assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O versículo 11, Kennedy, Camila, o versículo 11 afirma que esse foi o momento que Jesus deu início aos seus sinais. De alguma forma, então, nós entendemos que esse foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus ter transformado a água em vinho. E de repente a gente pode associar esse milagre com uma transformação que ele faz na nossa vida. Muitas vezes, claro, que também transformando a nossa vida da água para o vinho, enfim. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse primeiro milagre de Jesus, ele foi realizado justamente em um casamento. E eu fico imaginando que nesse momento da vida de Jesus, oportunidade para fazer algum milagre, ele com certeza já tinha tido. Eu sempre digo que talvez um cego que precisasse ver, um mudo que precisasse falar, talvez ele já tivesse se deparado com um coxo que precisasse andar. Então, o fato é que oportunidade com certeza houve. Mas parece que Jesus tem o cuidado de realizar o seu primeiro milagre, dar início aos seus sinais miraculosos, justamente na festa de um casamento. Eu penso a respeito disso e às vezes então digo que 2000 anos depois, as pessoas continuam querendo viver os milagres de Jesus. E não tem nenhum problema nisso. Jesus continua fazendo milagres. Nós cremos que há poder no nome de Jesus, e Ele nos deu esse poder e essa autoridade. Ele disse: meu nome. Então, em nome dele, muitos milagres continuam acontecendo nos nossos dias. Mas o fato é que muitas pessoas continuam querendo e buscando os milagres, mas nem todo mundo busca o casamento. Sem maldade, tendo a liberdade de não conhecer a vida de ninguém, então a intenção não é ser ofensiva. Mas eu brinco que tem gente que diz: juntado com fé, casado é bonito a rima, mas o fato é que se já está juntado com fé, qual a dificuldade de receber a bênção do matrimônio? Qual a dificuldade de muitas vezes se submeter àquilo que as Escrituras ensinam? Deus, pela sua vida, Kennedy, pela sua vida também, porque vocês tiveram esse cuidado, entendendo que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, não é? Camila é a mulher que você vai viver por todos os dias da sua vida, Kennedy. E da mesma forma, Kennedy é o homem que você vai viver por todos os dias da sua vida. Então, com essa certeza, com essa convicção, de alguma forma vocês não só se juntaram com fé, mas tiveram cuidado de cumprir a lei dos homens, estão tendo cuidado de buscar receber a bênção de Deus, porque são princípios bíblicos, não são determinações da igreja A ou da igreja B, ou do pastor A, do pastor B, mas são princípios bíblicos que nós entendemos que abençoam a vida de um homem, abençoam a vida de uma mulher, abençoam a vida de um casal e de uma família. Pois bem, então quando eu olho para esse texto, talvez eu perceba que o primeiro milagre não foi à toa feito justamente na festa de um casamento. Talvez Jesus sempre quer que nós nos lembremos, e quando alguém lembrar dos milagres ou do primeiro milagre que Jesus fez, vai ter que se lembrar
de casamento. Talvez alguém diga, o que é um casamento? Talvez está tão fora de moda nos nossos dias, mas vocês sabem a importância do casamento, não somente aos teus olhos, mas aos olhos do nosso Deus. Não por acaso, o primeiro milagre foi feito justamente numa festa. O segundo ponto que eu percebo nesse texto é que em tantos convidados especiais naquele casamento, assim como hoje, cada padrinho, madrinha, cada um dos convidados, enfim, convidados, todos são especiais, mas aqui o texto dá ênfase e diz que Jesus estava ali, Jesus também foi convidado. E aí é onde eu entendo a importância de nós estarmos aqui lendo a palavra, de nós estarmos meditando na palavra que na verdade não é nossa, é a palavra de Deus. E o capítulo 1 de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, ele é justamente essa revelação de Deus para os homens. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, é justamente a oportunidade que a gente tem de convidar Jesus, dizer: Jesus, eu quero que o Senhor esteja presente, eu quero que o Senhor faça parte dessa festa. E aqui o texto bíblico diz que Jesus também foi convidado. E aí eu fico imaginando que e se Jesus é convidado, está tudo certo, nenhum problema vai acontecer, Jesus está ali, né? E pronto, e vamos ser felizes para sempre. Mas o fato é que nesse texto que a gente leu, mesmo Jesus tendo sido convidado, um problema aconteceu, e o problema aconteceu logo na festa. E me parece que o problema foi responsabilidade do noivo, porque quando experimentou o vinho foi falar com o noivo, não foi com a noiva. Então eu acho que era a responsabilidade do noivo. O fato é que às vezes, mesmo Jesus sendo convidado, nada impede que às vezes o casamento tenha lutas, tenha dificuldades. O ano que vem eu completo 25 anos de casado. Esse ano a gente completou então dia 24 e foi no dia 9 de dezembro. Vocês acreditam que eu esqueci? O dia está hoje aqui de olho roxo, um dente quebrado. Mas eu louvo a Deus, porque de alguma forma a data pode muitas vezes passar desapercebida, sem maldade. Mas eu entendo que a vida 2 é muito além do que somente uma data que é comemorada, que é celebrada. E o fato é que nesses 24 anos, e quando o ano que vem, se assim Deus permitir completar 25, quantas lutas, quantas dificuldades nós passamos juntos. Mas a presença de Jesus não impediu que as dificuldades muitas vezes viessem, os problemas viessem, mas de alguma forma a presença dele trouxe talvez soluções, trouxe direções e nos abençoou sempre para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, Camila, Kate, não por acaso, a presença de Jesus sempre vai estar sobre a vida de vocês. Esse Jesus sempre vai estar presente no casamento de vocês, porque ele foi convidado. E nesse texto que nós lemos, não somente ele foi convidado, mas há um momento que foi dito: fazer tudo o que ele vos disser. Então parece que a solução para os problemas, parece que muitas vezes ter uma vida a dois, abençoado, é fazer tudo o que ele disser. E aí eu fiquei imaginando que para esse momento a gente poderia ler uns 100 versículos e umas 4 da tarde a gente termina a cerimônia, né? Vamos fazer tudo o que ele disser, mas eu tenho certeza que vocês vão ter muito tempo para poder meditar nas Escrituras e cada vez mais entender a vontade de Deus para a vida de vocês. Mas eu queria citar um texto rapidamente de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, fala justamente sobre aquele que edifica a sua casa. E eu fico imaginando que o casal, quando se casa, a primeira coisa que a gente quer é ter a nossa casa. E o texto fala então sobre os 2 fundamentos, ou os 2 alicerces. Número 24. Eu estou confiando em você, amor. Mateus 7. Não vou ter que eu gosto, que é melhor.
É 24 mesmo, tá certo. O texto diz assim, eu acho que eu vou ficar de ótimo, não, porque acho que a esposa está balançando a mão, eu não sei. Mateus 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O verso 25 que diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. O verso 26 continua dizendo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Kennedy, Camilo, esse texto mostra claramente que não basta a gente ser somente ouvinte da palavra de Deus. Esse texto mostra claramente que a gente precisa ser ouvinte e praticante. Quando o texto diz: fazei tudo o que ele vos disser, não adiantava nada aqueles serventes ouvirem o que ele disse e não obedecerem. Então, com muito amor e carinho, eu fiz questão de ler esse texto, porque é interessante. Aquele que ouve e pratica, ou aquele que ouve e não pratica, eu não sei se vocês perceberam, mas tanto quem ouve e pratica, quanto quem ouve e não pratica, diz o texto que vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, sopram, batem com ímpeto contra aquela casa. A gente poderia pensar assim: não, mas eu estou ouvindo e estou praticando, então não pode vir o vento, os rios não deveriam bater com ímpeto contra a minha casa, porque eu estou ouvindo, estou praticando. Mas o fato é, não existe diferença entre quem ouve e pratica, no sentido de que não haja ventos, não hajam tempestades, não. A diferença é que a casa não cai. Então os ventos vêm para todos, as tempestades vêm para todos, as dificuldades, as lutas, para todos. A diferença é que aquele que ouve e pratica, a casa não cai. A casa está edificada numa rocha. E por isso, com muito amor, eu fiz questão de ler esse texto. Porque, às vezes, a vida a dois, como nós lemos no texto lá de Caná da Galileia, tem momentos difíceis. Na festa do casamento, acabou o vinho. O problema já estava ali. Parece que a culpa era do noivo. E agora alguém poderia dizer: está vendo? Foi você, eu tinha dito, eu falei, era para ter mais. Bom, aqui Deus não fala nada disso, mas o texto vai dizer então que o milagre aconteceu. E é interessante que esse milagre que aconteceu, e glória a Deus porque Jesus estava lá para realizar o milagre. Quando aquele responsável pela festa prova daquele vinho, então, como diz as Escrituras, ele não sabia, os serventes sabiam que era água que tinha sido colocada naqueles potes. Então ele vai até o noivo, e quando ele chega até o noivo, ele diz: olha, o costume é que se ofereça o melhor vinho, e depois, quando todos beberam fartamente, se ofereça o vinho inferior. Mas aí, aquele responsável pela festa diz assim: mas você guardou o melhor vinho até agora. E eu sempre digo, isso parece que tem um tom profético. Por que um tom profético? Hoje é um dia especial, gente. Hoje é um dia especial para mim. A igreja está linda, os detalhes, tudo eu sei que vocês prepararam o melhor. E eu louvo a Deus por isso. Eu vejo a filmagem, as fotos, vocês vão se lembrar desse dia com muita alegria, sempre. Mas eu queria que vocês guardassem no coração essa mensagem profética, de que sempre o melhor de Deus está por vir. Seria muito triste a gente pensar que hoje foi o dia mais feliz da minha vida e eu nunca mais vou ter momentos felizes. Hoje é um dia feliz. É um dos dias mais felizes da vida de vocês.
mas eu tenho a certeza que esse melhor de Deus, que sempre está por vir, vai proporcionar para vocês tantos outros dias, quem sabe ainda mais felizes, até que o Senhor venha, ou até que a morte o separe. Então, debaixo dessa palavra, eu gostaria de mais uma vez convidar todos que se colocassem em pé. Senhor, nós lemos o texto do casamento em Caná da Galileia. Quando lemos aquele texto, percebemos, ó Pai, tantas coisas importantes que podemos aplicar na nossa vida. Percebemos que o primeiro milagre foi celebrado justamente ali, Senhor, naquela festa de casamento. Talvez o Senhor queria mostrar, Senhor, a importância do casamento aos teus olhos. Nós vemos, ó Pai, a importância de convidar o Senhor. Nós vemos, ó Pai, que mesmo o Senhor sendo convidado, os problemas surgem, aparecem, mas nós também percebemos, Senhor, que aqueles que te obedecem, ó Pai, a casa não cai, Senhor. A casa não é derrubada, não é destruída, mas ela permanece firme. E assim nós queremos orar, Senhor. Claro que pela vida do Kennedy, pela vida da Camila, mas assim nós queremos orar por cada casal, nós queremos orar por cada família que representar. Talvez a mesma luta, Senhor, que vemos aqui nesse casamento, são lutas que alguns estão enfrentando, e talvez a casa está a ponto de cair, Senhor. Mas o Senhor nessa manhã, nessa tarde, nos trouxe até este lugar, para celebrarmos, Senhor, um dia especial, um momento especial, Senhor, na vida de Kennedy, na vida de Camila. Mas eu sei, Senhor, que talvez também o Senhor queira que seja especial para todos nós que estamos aqui. Eu oro, Senhor, e eu peço que de alguma forma, Senhor, assim como nós lemos e declaramos, que o melhor do Senhor possa estar por vir. Senhor, que em nome de Jesus, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, vividos juntos, ó Pai, por Kennedy e Camila, seja, Senhor, a oportunidade de cada vez mais os teus filhos amadurecerem, Senhor, e poderem de alguma forma desfrutar, Senhor, do teu melhor. Que esse dia, Senhor, seja um dia especial. Que hoje, Senhor, seja um dos dias mais felizes da vida deles. Mas, Senhor, proporciona aos teus filhos, dia após dia, ano após ano, Senhor, momentos, ó Pai, ainda mais felizes, ainda mais abençoados, Senhor. Nós queremos em Teu nome orar e pedir que a boa mão do Senhor sobre eles nos abençoe, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E se você quiser aplaudir ao Senhor, faça isso. Ouve o Senhor com as suas mãos. Nós vamos seguir a entrada das alianças. Eu vou pedir para que eles e Camila fiquem de frente um ao outro, e nós vamos seguir. Não existe nada místico, não existe nada sobrenatural nesse par de alianças. Mas esse par de alianças é justamente o símbolo desse amor grande, Camila, que vocês estão aqui diante de Deus e diante dos homens a declarar um ao outro. E nós queremos consagrar essas alianças justamente tendo a certeza que esse metal, do que é feito a aliança, é um metal que na Bíblia simboliza a glória de Deus. O ouro tem essa simbologia da glória de Deus. Então eu imagino, Camila, que quando você carregar essa aliança,
E imagino, Kennedy, quando você carregar essa aliança, você vai sempre se lembrar, vocês vão sempre se lembrar que o Kennedy é uma glória de Deus na sua vida, Camila. E a Camila Kennedy na sua vida é uma glória de Deus, uma bênção de Deus. Então, estendam as mãos. Senhor, nós queremos consagrar este par de alianças. Daqui a pouco os teus filhos estarão fazendo os votos e nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor possa estender a tua boa mão. Senhor, é um símbolo, mas nós oramos, ó Pai, para que de alguma forma, Senhor, esse símbolo possa sempre estar presente, para que Kennedy e Cami possa lembrar, Senhor, que esta aliança que eles estão celebrando diante de Deus e diante dos homens, ó Pai, é uma aliança sem fim, Senhor. Assim, quando nós olhamos para estas alianças, nós não percebemos, ó Pai, nem o início, nem o fim. Este casamento tem um início, dia 20 de dezembro de 2025, mas nós queremos, Senhor, que não haja fim. Então, estas alianças, Senhor, são consagradas e abençoadas no nome de Jesus. Anelar do nosso amado Kennedy. Quando eu recebi aquela mensagem com um simples boa noite, eu não fazia ideia que estava respondendo ao amor da minha vida. A gente se conectou tão rápido, parecia que nossos corações já se procuravam fazia tempo. Então, dias depois, te vi pela primeira vez. E ali, me esperando com aquele sorriso, com aquele jeito leve e verdadeiro que só você tem. Naquele momento, o meu coração teve certeza que era você. Desde então, nunca mais nos desgrudamos. Nosso amor cresceu, sem forçar nada, só fluindo intenso e sincero. Você me trata com tanta delicadeza, com tanto carinho, me faz sentir segura, amada, respeitada. Ao seu lado, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Sou princesa, Mozi. Você é a minha oração mais sincera respondida. É muito mais do que eu pedi para Deus, é a prova viva de que Ele sempre faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Diante de Deus e de todos aqui presentes, eu prometo te amar com a intenção de te respeitar com profundidade e te cuidar com paciência. E escolher você todos os dias da minha vida. Eu quero te fazer feliz assim como você me faz todos os dias. Que Deus continue sendo o centro da nossa história, o alicerce, o elo e a força que sustenta o nosso amor. Como diz em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que eu quero viver com você, firme, verdadeiro e eterno. Eu te amo demais. Fazer uma homenagem para o pastor Fabrício. Pastor Fabrício, queria aproveitar este momento para te agradecer. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, por nos dar conhecimento, nos acolher, por ter aberto as portas da clínica e acreditado na nossa recuperação. Somos suas ovelhinhas. Somos frutos da Refúgio e isso não é vergonha, e sim orgulho. Deus nos salvou e quando nós dois achávamos que não tinha mais solução, Deus nos deu coragem e nos trouxe aqui para Refúgio para nos curar e nos colocar no caminho do outro. Somos a prova da bondade de Deus. Tudo aqui foi Ele. No processo da organização do casamento, Deus não só nos mostrou o presente, mas Ele realizou milagres. Se não fosse Ele, não teríamos conseguido. Deus me deu muito mais do que eu sonhei para este grande dia. E eu afirmo, Deus ama casamentos. Obrigada, pastor. Obrigada, missionária Fabiana. O Senhor é instrumento de Deus. E que Ele continue te abençoando para sempre que o Senhor possa ajudar mais pessoas.
Enfim, chegou o grande dia. Me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu te vi e me despertou o desejo de te conhecer. Foi bem ali, quando eu vi você entrando por aquela porta, aquela menina pequena e linda, fez meu coração acelerar de uma maneira especial. Eu posso dizer que foi um momento de nervosismo e ansiedade ao mesmo tempo. Como eu vou fazer? O que eu falo? Foram alguns instantes de silêncio e dúvidas, pensando em como agiria. Mas deu tudo certo. Consegui contato com você e desde então não ficamos sem nos falar um dia sequer. Foi tudo muito rápido. Não tínhamos tempo a perder e sabíamos o que queríamos. Então, passados alguns meses, eu te peço em namoro e dali pra frente começa a nossa história. Lembro da primeira vez que saímos para comer lanche, lembro do primeiro cinema, da primeira praia, tantos outros passeios e momentos que só fortaleciam esse sentimento. Somos dois intensos que decidiram apostar todas as fichas nisso. E só nós sabemos o que passamos, de onde Deus nos tirou e aonde Ele queria nos levar. Para alguns, rápido demais, para outros, muito demorado, mas para Deus, no tempo certo. Hoje estamos aqui, não foi nem um pouco fácil, só Deus sabe. Conhecer um ao outro, respeitar, apoiar, ceder e amar. Não é uma tarefa que um casal sem propósito alcança, mas somos o casal que entendeu o propósito e decidiu encarar essa missão que é a vida a dois. Hoje, diante de Deus e dos homens, eu declaro meu amor por você. Eu prometo te amar assim como Cristo amou a igreja. Eu falo isso com temor e tremor, pois eu sei a responsabilidade que eu estou abraçando e eu sei o peso que essa escolha tem. Eu quero que você tenha certeza de que eu estou aqui por você e que Deus seja o centro do nosso relacionamento e escolhas diárias. Que Deus seja nosso protetor e sua palavra o nosso guia, até que a morte nos separe. Eu te amo, Camila Tude, e prometo te amar pelo resto de nossas vidas até a eternidade. Amém. Até a eternidade. Coisa boa. Eu quero que, se possível, suas mãos, ou somente estender as suas mãos. Eu sei que isso vai ser muito precioso. E eu quero convidar aquele tipo que você também coloque a sua outra mão, Camila, e assim, vamos orar. Senhor, nós estamos de joelhos, Senhor, diante de Ti, e também estamos aqui, ó Pai, diante dos homens. Os homens são testemunhas, Senhor, desse matrimônio, são testemunhas, ó Pai, destes votos que foram, ó Pai, declarados, Senhor, com tanto amor, fruto de algo verdadeiro que cada um deles, Senhor, preparado para expressar, Senhor, nesse momento tão especial. Mas eu creio, Senhor, que esse é um momento onde a bênção do matrimônio, Pai, ela repousa sobre a vida dos teus filhos. E aqui, de joelhos nesta manhã, Senhor, nós queremos, ao impor as nossas mãos sobre a vida do Kennedy, ao impor as nossas mãos sobre a vida, Senhor, da Camila, nós queremos, ó Pai, declarar, Senhor, sobre eles a bênção, Senhor, do matrimônio. Nós queremos declarar, Senhor, que essa bênção, ó Pai, ela vem sobre a vida deles, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, como está escrito na Tua Palavra, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, Senhor, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos, impomos as nossas mãos e ministramos, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nenhuma arma forjada, Senhor, no maligno prevalecerá contra a vida do Teu filho Kennedy e da Tua filha Camila. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e impetramos sobre eles a Tua bênção, a bênção do matrimônio, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor. Glória a Deus. Kennedy, Cami, eu gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro.
E agora então, uma vez tendo celebrado o casamento civil, conforme a lei dos homens estabelece, uma vez tendo cumprido o rito religioso, conforme os princípios da palavra de Deus, e talvez alguns que têm relação com a nossa igreja, então agora, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, e agora sim você pode beijar a noiva. Porque eu sei que na continuidade vão receber os cumprimentos, né, de cada um dos padrinhos, madrinhas. Nós vamos, claro, ao cumprimentá-los, sair, mas não para irmos embora, mas para nós depois participarmos de uma... Faz a foto, segura para fazer a foto. Se a tempestade eu abrir, se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar.
desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, minha essência, teu jardim. Isso, no meu jardim, plantei a abri meu coração, eu larguei minhas raízes com minhas lágrimas, nunca teu coração. Quero que me o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu fiquei conhecível praticamente.
guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te condeça a paz. Que o Senhor volte o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Três, dois, um. Isso! Isso, ó. Ah, isso! Pegou? 1, 2, 3. Aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1, vai! Uhul! Viva os noivos! Aqui a pessoa agitada chegou. Arruma a panela pra ela. Manda o Pix! Sai daqui. Chama! Manda o Pix! Quer que eu rotio? Faça esse favor. Não, tá indo, mas tá indo. Tá devagar, mas tá indo. Cadê? Olha lá, pessoal! Olha o Pix, olha o Pix! Prepara o aplicativo do banco já. Já deixa aberto. Se precisar de Wi-Fi, tenta quem? Se precisar. Aqui, eu também, ela vai sair de novo. Ah, vai sair de novo, é isso. Esse bolso aí vai pro chão. Aqui, ó. Não, eu tenho uma lá, pô. Obrigado, tá? Valeu. Pera, então. Obrigada, viu? Deu certo? Olha, olha, Aqui, aqui, ó. Caixa forte! Caixa forte! Caixa forte! Esse é o cachorro. Obrigada, Deus abençoe. Quem pegou cinco lá de cá, Ó, pessoal, abre o banco aí, abre o banco. não foi registrado pelo Abre o app do banco aí, pessoal. Eu não passo aqui não, acho. Manda um Pix. Fechado, aê! Temos Pix. Ó, gravar também. Facilitamos a forma. 10 vezes também. 10 vezes, parcelamos. Aê! Olha o Pix. Eu não tenho dinheiro não. Deus abençoe e multiplique. Ei, vai me cobrar, vai me cobrar. Manda um maná, Deus. Aonde vai chegar? Vai chegar no bolso dela. Aí a gente já acha. Tá no meu bolso! Tá no meu bolso! Já tá encaminhado, né, Cami? Aqui, ó. Eu faço depois, né?
Vamos passar aqui de novo. Tá enchendo! Tá enchendo! Vamos, gente! Também, ó. O Mica tá passando de novo na frente. Eu acho que ele tá sentindo no coração. Vamos marcar o vaga. Quero mais. Aí não vai fazer Pix, 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 pix. Ô, pô, tem que botar no carro com os antes. Cadê o caminho dele? Correu. Cadê o pai da igreja? Pix, 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 pix. Quantos zero vocês querem? Vai, vai. Ó. É mil! Mil! É mil! Ô, Glória! Casamento é uma... Quando eu volto nessa mesa aqui. E essa aqui? Pix, 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 pix. Ali que tá demorando porque vai ser bom. Cadê ele? Safado, moço. Ele tá no banheiro? Aonde o Carlos tá? Eu vou buscar. Oi, vai buscar ele. Carlos, joga na costa, meu bem. Tem dois barrigas no carro, tô com barriga.